Vamos lá. Deus é bom, amém? Louvado seja Deus. Que maravilha, gente. Coisa boa estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Vocês estão bem? Eu também estou bem, né? Então, estou muito feliz. Recebi o convite do pastor Tadeu para estar aqui hoje, para compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, tá bem? Talvez você não me conheça, talvez você diga assim, que é que esse jovem, esse garoto, né? Vai falar hoje à noite. Eu quero me apresentar então. Eu sou o pastor Serginho Brito, eu sou daqui de Campina Grande, mas hoje pastoreio lá em Juazeiro, na Bahia. Sou casado com Luciana Brito, também está ali. Nós completamos agora no dia 6 de agosto passado 32 anos de casado. Nós temos 2 filhos, o pastor Rafael Brito, minha nora Raquel e o meu neto Theo. Temos também o nosso genro John Wesley, que anda por aí. Nossa filha Ana Luísa, que canta aqui também no louvor. E a nossa netinha Maria, que está no forno, está já chegando. Está glória. Então a família está crescendo, né? E a gente fica muito feliz de ver as promessas de Deus se cumprindo, de ver que essa palavra que nós recebemos lá em 1992... ela nos conduziu até aqui. Em 1992 nós chegamos na Igreja Verbo da Vida, já no final de 92, comecinho de 93. E quando nós chegamos aqui, recém-casados, nós casamos no ano de 92, dia 6 de agosto. E quando nós chegamos aqui no Verbo da Vida, nós realmente aprendemos coisas que nos fizeram caminhar até onde nós estamos, até essa estação que nós estamos agora. E essas mesmas verdades, elas vão nos levar até o fim, porque nós entendemos que uma família, ela começa, né, quando um homem e uma mulher se unem, né, pelos laços do matrimônio, e quando eles seguem aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, seguindo o manual, seguindo a palavra, nós não vamos errar. Nossa família vai ser de fato um lugar onde a gente sempre tem prazer de estar, né? Estar em família, estar em casa, né? Estar na companhia daqueles que nós amamos, que fazem parte da nossa história. Então essa é a família. Então nós aprendemos pela palavra tudo aquilo que nós temos vivido. Nós temos criado os nossos filhos, né, segundo aquilo que a palavra instrui. Nós temos também encaminhado já os nossos netos nessa mesma palavra, e hoje nós já vemos os frutos do que essa palavra realmente fez na nossa vida. Antes de conhecer a Deus, nós tínhamos uma história, mas depois de conhecer a palavra e colocá-la em prática, a história muda, a história é diferente, né? A gente pode dizer, a história agora é outra. Então eu quero nessa noite, irmãos, incentivar você a realmente mergulhar na palavra. Você pode dizer, mas eu já sigo a palavra, eu conheço a palavra. Nós sabemos que essa palavra, ela é viva e ela é eficiente. Ela todos os dias nos ensina coisas novas. Ela está trazendo para nós direções, confirmações, e ela também nos dá a capacidade de obedecer essa mesma palavra. Os antigos, antes de Jesus, eles tinham a lei e os profetas, mas essa própria lei, ela não dava nenhum suporte para que os homens cumprissem a própria lei. A lei, ela era cheia de mandamentos, de ordenanças, mas quando a lei apontava os nossos erros, dizia, você está errado, e nós dizíamos para a lei, então me ajude, ela dizia, eu não posso. Mas na graça não, Jesus, ele nos mostra a sua palavra, ele nos mostra como nós devemos viver, e nós dizemos, Senhor, nos ajude, e ele disse, eu sou a tua ajuda, eu estou aqui para ajudar, eu te capacito para que você possa cumprir. Então hoje é diferente, nós podemos olhar para a palavra de uma forma diferente, não com o mesmo pensamento, de olhar o que a palavra diz e dizer assim, eu não posso fazer, porque isso é muito difícil. Esse discurso, amados, ele não vale para aquele que conhece a palavra de Deus. Eu cresci ouvindo as pessoas dizer que ser crente era muito difícil, é muito difícil ser crente. E na verdade é difícil para quem não conhece a palavra e o que ela diz. É difícil para aquele que não confia que essa palavra mesmo capacita você a cumprir a palavra. Então é muito bom quando Deus nos dá uma missão, mas Ele também nos mune com aquilo que nós precisamos para cumprir essa missão. Então se Deus nos deu família, a palavra diz como nós podemos também guiar essa família, conduzir essa família, né, deixar essa família estruturada e fortalecida, tirando esse pensamento de que não é possível, de que casamento, que família é uma loteria. Se você der sorte, você vai até o fim. Se você não der sorte, então vai acabar mesmo. E não é assim. A palavra de Deus nos instrui, ela nos ensina como nós podemos viver uma vida de família, uma vida que glorifique a Deus, onde Deus seja glorificado através da nossa vida e da nossa família, e as pessoas possam confiar que família é um projeto de Deus, pois Deus não tem projeto falido, amém?
Se família é projeto de Deus, amados, ela não pode falhar. Amém? Concorda comigo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 5. E eu quero ler o que diz aqui. Pedro, graças a Deus que era um homem casado, né? De família. Tem muita coisa para nos instruir. Mas aqui ele está falando sobre algo, sobre fé. E ele diz assim: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Amém? Então a Bíblia está falando aqui, Pedro está dando instruções, né, para que a gente associe a nossa fé. Ele fala sobre uma vida de fé, e as cartas de Pedro, elas são orientações, elas são, tanto a primeira carta quanto a segunda carta, são orientações mesmo à santidade, ao modo de viver. Se assemelha muito ao livro de Levítico, onde havia muitas leis, muitas regras, né, de santificação. Então Pedro, ele traz nas suas duas cartas orientações mesmo, e aqui ele fala que é pela fé, como eu disse a você, que nós vamos cumprir essas coisas. Pedro, ele nos alerta a viver uma vida de santidade, nos apartar daquilo que é mal, e a gente pode dizer assim, isso é muito difícil, mas Pedro está dizendo aqui que existe uma fórmula para que a gente possa realmente fazer isso. E a fórmula que Pedro diz, ele fala sobre fé, e não simplesmente a fé, mas ele está dizendo que nós devemos acrescentar alguma coisa a essa fé, amém? Associar a essa fé alguns ingredientes, nós vimos aqui, domínio próprio, perseverança, coisas que nós precisamos para que a nossa fé ou a nossa vida possa ser casta diante do Senhor, uma vida que agrade a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, assim como para viver pela fé, como justos que somos, nós devemos acrescentar algumas virtudes à nossa vida de fé, assim também no casamento, amados, a Bíblia nos orienta a também acrescentar algumas coisas àquilo que nós achamos que é a base ou somente o fundamento de um casamento. Nós sabemos que o amor é a lei que rege o reino de Deus. Tiago capítulo 2, no versículo 8, Tiago diz que existe uma lei que rege o reino de Deus. E essa lei, ela está pautada, né, em um dos versículos também da lei, que diz amar ao próximo como mesmo. Então essa lei é o amor que rege o reino de Deus. O amor também é a base, é o fundamento de uma família. E nós devemos entender sobre esse amor que a Bíblia fala, para que a gente possa realmente amar de fato e de verdade, como Deus nos amou e como Ele espera que a gente ame. Então nós vamos ver em várias passagens a Bíblia falando sobre a gente acrescentar alguma coisa à nossa fé. Colossenses, por exemplo, no capítulo 1, Paulo vai falar que a fé, ela deve, né, ela vai acompanhada, por exemplo, do amor, da esperança, do conhecimento. Paulo falando aos Colossenses, ele diz, olha, eu oro a Deus, eu fico muito feliz, e peço a Deus que o amor de vocês aumente, para que a fé de vocês cresça, para que a esperança de vocês se firme no conhecimento que vocês obtiveram através, né, da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo também que a nossa fé, existem coisas que acompanham essa fé. O amor, a esperança, o conhecimento. São virtudes que nós devemos acrescentar à nossa vida. Então, falando sobre família, amados, a Bíblia traz instruções sobre a família. A Bíblia dá para a gente algumas coisas que nós precisamos colocar em prática. Então, falando sobre família, a gente pode ir lá para Eclesiastes, no capítulo 4, e eu quero ler essa passagem bem conhecida de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, e ver o que Salomão vai nos instruir aqui acerca da família. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9,
ele vai dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amém? Então, Salomão está trazendo uma passagem que nós conhecemos muito bem quando nós falamos, né, quando ministramos um casamento. Geralmente a gente usa essa passagem. E aqui, de fato, Salomão está trazendo uma revelação, está trazendo uma orientação pelo Espírito de Deus para a família realmente. Um homem e uma mulher que vão se unir pelo matrimônio, que vão gerar uma família. Essa família, ela precisa realmente ser estruturada, ela precisa de coisas que não vá fazer com que essa família venha a ruir. A Bíblia diz que existem fundamentos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre um fundamento, né, que foi colocado, e esse fundamento, a base de uma casa, a base é Cristo. Ele diz: esse fundamento é Cristo, ninguém pode colocar outro fundamento. Mas o que é construído sobre esse fundamento é responsabilidade de cada um de nós. Amém? Ele diz: cada um veja como constrói. Então o que vai em cima desse fundamento não depende mais de Deus, depende agora de cada um de nós, como é que a gente vai realmente construir sobre esse fundamento. E aí ele diz que existem obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de palha, de feno, né? E ele diz que essas obras, elas serão provadas mesmo pelo fogo. E se elas resistirem ao fogo, às provações que virão sobre a nossa vida, nós receberemos um galardão, uma aprovação de Deus: servo bom e fiel, você foi fiel naquilo que eu te dei, naquilo que eu te designei. Então isso fala muito sobre a nossa vida em família. As pessoas, elas se casam muitas vezes com a ilusão, talvez, de que a vida não haverá problemas, de que eles nunca enfrentarão dificuldades. Mas a Bíblia mostra, amados, que nós passaremos por algumas dificuldades. Mas se estivermos firmes, se a obra que estamos edificando for, né, preciosa, for de valor, se tiver instrumentos de valor, se tiver um material valioso, isso vai durar, isso vai vencer as dificuldades. Então, quando o Eclesiastes fala é melhor serem dois do que um, porque a paga, né, é melhor para o trabalho dos dois. Mas a partir daí, Salomão, ele vai falar sobre 3 coisas. E no final ele diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ele diz: se os dois caírem. Ele não fala se um cair. Geralmente a gente diz assim: se um cair, o outro levanta. Não está escrito assim, está escrito se caírem, tanto o homem ou a mulher. A Bíblia diz que um levanta o outro, tá? Ele diz: olha, se eles dormirem numa cama, eles vão se aquentar, né? Agora, se tiver um só, como é que vão se aquecer? E depois ele diz: se alguém vier contra eles, os dois, né, resistirão e prevalecerão, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, amados, a Bíblia fala, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, sobre 3 faces do amor de Deus, né, do amor que nós conhecemos. A Bíblia diz, né, trazendo para o Novo Testamento, nós conhecemos, estudamos no Rema sobre o amor filéu, né, o amor eros, o amor ágape, não é? Nós estudamos sobre esses 3 tipos de amor. Na Velha Aliança também isso era real. Existiam 3 palavras para amor no hebraico: a palavra dod, a palavra ahavá e a palavra hayá. Eram palavras que demonstravam qualidades do amor: o amor de amizade, o amor erótico mesmo, e o amor misericordioso, o amor do tipo de Deus. Aqui em Eclesiastes, Salomão está identificando, ele está mostrando esses 3 tipos de amor, quando ele diz assim, que se eles caírem, né, fala sobre a misericórdia mesmo, o amor de Deus, que um vai levantar o outro, amém? Esse é o amor que nós podemos chamar de ágape, o tipo do amor com que Deus nos amou, amém? Fazer que nem o pastor aqui, se você puder dar um amém, fique à vontade. O primeiro tipo do amor que ele fala é o amor misericordioso, aquele que, né, vai perdoar os pecados, as falhas. Se um cair, se o outro cair, a função dessa outra metade
é levantar essa pessoa que caiu, é estender o braço da misericórdia, é amar como Deus nos amou quando nós estávamos em pecados, como Romanos 5:8 diz, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que estávamos perdidos, cheios de falhas, mas Ele nos amou, além ou acima de todas as coisas, ao ponto de entregar seu Filho por nós. Depois ele diz, se dois dormirem numa cama, ele está falando sobre intimidade, ele está falando sobre homem e mulher, viver na intimidade, dormir juntos, ter uma relação, amém? Esse poderia ser o amor eros. E ele também fala do amor filéu, ou amor de amizade. Ele diz, se alguém vier contra você, os dois resistirão. Quem de vocês nunca chamou um amigo para realizar uma tarefa que talvez você achava que era difícil demais para você? Rapaz, você pode me ajudar? Eu não posso fazer isso sozinho. Geralmente a gente tem aquele amigo que diz, estou com você, eu vou lá, eu estou com você, vou fazer isso aí. Então, amados, quando a Bíblia diz o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, geralmente a gente pensa que é simplesmente o homem, a mulher e Deus no meio. Mas ele não está falando disso aqui, ele está falando realmente de 3 qualidades desse amor que vai fazer com que um casamento perdure, que uma família fique estruturada, que uma família cresça, se fortaleça e não seja destruída tão facilmente. Se houver amizade, amém? Se houver um comprometimento mesmo, amoroso entre marido e mulher, e se houver misericórdia, esse amor ele não vai acabar. Cantares no capítulo 8, Salomão também escrevendo, ele fala que o amor ele é forte como a morte, não é assim? Ele diz, olha a sua chama, as suas brasas, as muitas águas não apagam, os rios não podem afogar, amém? Ele está falando realmente de que o amor é como uma chama, é como uma fogueira. E dependendo dessa intensidade dessa fogueira, o amor chega a um ponto tão grande que não há nada que possa destruir. Amém? Se esses três elementos estiverem envoltos, estiverem unidos, estiverem atuando numa família, não é qualquer coisa que faz com que isso se acabe. Não é. Como eu disse a você, estou casado há 32 anos, então eu sei realmente o que é preciso, o que foi preciso para nos trazer até aqui. Nós temos personalidades diferentes, nós temos desejos, gostos, nós temos coisas que muitas vezes nós chegamos a querer, eu quero a minha vontade, não, eu quero a sua, eu faço a minha vontade, eu faço a sua, esse é meu dinheiro, esse é o seu. Nós já passamos por toda essa fase. E coisas que nos deixaram numa encruzilhada, ou aparta ou segue junto. O que é que a gente faz? A gente olha para a palavra e a gente vê, peraí, eu vou andar em misericórdia ou não? Eu vou amar com tudo que eu preciso amar ou não? Ou eu quero apenas extrair da outra pessoa aquilo que eu tenho necessidade? Sabe por que muitos casamentos, muitas famílias se destroem? Porque por não entender essas coisas, muitas vezes as pessoas elas acham que o amor é só uma substância que a gente adquire quando a gente se apaixona por alguém e a gente tem desejo por aquela pessoa, e isso a gente chama de amor. E esse amor a gente acha que ele vai crescer sozinho, que ele vai se desenvolver. Mas não é assim. A Bíblia diz que nós devemos acrescentar alguma coisa a esse amor. A gente deve acrescentar alguma coisa, E uma das 3 coisas que nós podemos, as 3 coisas que devemos investir mesmo, é nessa parte. Sabe que tem pessoas, amados, eu sou pastor e eu aconselho pessoas que vão casar, e eu pergunto a elas muitas vezes, você vai casar por quê? Você está casando por quê? Não, pastor, é porque eu vivo tão sozinha, eu quero uma companhia. Sabe que tem pessoas procurando um amigo para casar? Eu quero um amigo, alguém que esteja comigo lá, só para fazer companhia. Eu tenho medo de escuro, sabe? Lavar a louça para mim. Mas eu também já vi pessoas entrarem no meu gabinete reclamando que estão casados, mas a esposa ou o marido, não sei, às vezes, não querem uma vida sexual, Não, eu não quero. Esse negócio, o homem, meu Deus do céu, não pode passar 30 dias, pastor, sem. Eu digo, eu não posso passar 30 horas. Não é? Sabe que tem pessoas, amados, que elas querem casar muitas vezes apenas para fazer sexo? E eita, pastor, Um dia desse eu estava orando lá na igreja e a gente começou a dizer, Maranata, Senhor, Maranata. Que quer dizer vem, Vem, Jesus. Uma irmã disse, pastor, pelo amor de Deus, não peça não para Jesus vir agora não. Eu quero casar. E a gente sabe o que ela queria experimentar na vida ainda, É lícito.
Mas tem gente que entra num casamento apenas pensando que é isso. Mas pastor Paulo disse que é melhor casar do que viver abrasado. Se você continuar lendo, Paulo vai dizer, mesmo assim, sexo ele não resolve um problema muitas vezes de descontrole sexual, não resolve. Paulo disse que você ainda vai ter problema, mesmo casando. Paulo disse, eu queria poupar vocês. Então tem coisas que é melhor você resolver antes. É melhor você resolver com Deus antes e entrar num casamento em santidade, sabendo exatamente o que está fazendo, porque você não vai, no meio de uma relação, procurar outra coisa lá fora. Se você resolver, porque a receita, ela é simples, mas tem elementos realmente que a gente precisa colocar. Então, se nós não tivermos essas três coisas, pelo menos atuando na nossa família, isso pode levar realmente a uma destruição, pode levar uma família a se acabar. Mas a Bíblia vai dizer aqui, né, como Pedro disse, se essas coisas existirem em vocês, vocês não ficarão infrutuosos, infrutíferos, vocês não serão infrutíferos, vocês frutificarão para a glória de Deus, uma família que dará frutos. Então eu aprendi desde muito cedo que a minha melhor amiga é minha esposa. Alguém pode não achar, mas para mim é a minha confidente. É a pessoa que eu posso contar as coisas para elas, minhas frustrações, meus medos. Eu converso com ela, peço a ela para orar por mim, da mesma forma ela por mim. Sabe, tem coisas que eu não conto nem para os meus irmãos, mas eu conto para minha esposa. Eu não conto nem para o padre no confessionário. Então a gente tem essa amizade, você é minha amiga, eu sou seu amigo. E nós temos essa parceria de amizade. Amém? Nós sabemos, aprendemos que homem e mulher são diferentes, que mulher tem os seus ciclos, que mulher tem, né, a sua forma de ser, e homem tem a sua forma também. A minha esposa entende como eu sou, eu entendo como ela é. Amém? Nós sabemos exatamente ser misericordiosos. Quando, eu estou falando agora da parte sexual mesmo. Amém? Você sabe, o homem não tem ciclo menstrual, então o homem está pronto todo tempo, né? Os homens ficaram calados aí. Só os homens lá de Juazeira. Mas a gente entende, a mulher tem seus ciclos, seus períodos, e a gente tem que saber, né, respeitar mesmo, mas sem se privar. A Bíblia diz que isso é lícito. O casamento foi feito para homem e mulher realmente se amarem. Isso é lícito dentro de um casamento. Mas a parte melhor, né, a melhor parte vem do amor do tipo de Deus, aquele amor que é o amor com o qual Deus nos amou. Porque numa família realmente nós vamos ter que exercer esse amor misericordioso. Primeiro com a sua esposa, primeiro com o seu marido, depois com seus filhos, né? Depois com seus genros, noras, netos. Nós vamos ter, amados, que amar com esse amor. Sabe, quando os filhos começam a crescer e eles falham algumas vezes, a gente como pai, a gente se irrita, né? A gente diz, mas que falta de respeito, que falta de honra, que falta de consideração. Mas sabe, existe um amor maior dentro de nós, o amor do tipo de Deus, que olha, como foi que Deus me amou, né? Como foi que Deus me salvou. E a gente precisa de fato amar como Deus ama. Existem alguns extremos que a gente precisa realmente, né, não cair neles. Então a gente não pode deixar de amar, né, como Deus amou, e nem a gente pode achar que ama mais do que Deus, amém? Que é mais justo do que o Senhor, porque muitas vezes a gente acha que é mais justo do que Deus, e não somos. Deus, Ele é justo na medida perfeita para conosco, assim como nós devemos entender e ser justos da mesma forma. Assim como Deus nos ama na medida perfeita, nós também amamos os nossos filhos na medida perfeita. Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, lá no capítulo 35, a Bíblia diz que Jó um dia disse que era mais justo do que Deus, porque Jó dizia assim: quando alguém precisava de mim, eu ajudava. Quando a viúva tinha necessidade, eu ia lá e socorria. Quando o órfão tinha fome, eu fazia. E Jó estava dizendo, agora eu estou aqui na pior e Deus não me ajuda, né? Então a gente tem que ter cuidado para não entrar nesse extremo, achar que é mais justo do que Deus. Dentro de um casamento, você pode ser que você comece agora a aborrecer a Deus, dizendo, mas eu faço tudo certo, eu faço a coisa certa, pastor, eu faço a feira, eu alimento essa mulher, eu faço tudo, não falta nada. Não é assim? Já ouviu isso? Eu faço tudo para ela, pastor, não falta nada para ela.
Olha, pastor, eu faço tudo por esse homem. Eu digo: ei, você não é mais justo do que Deus, não, tenha calma. Porque na verdade as pessoas estão alfinetando Deus. Eles estão dizendo: por que é que no meu casamento não está funcionando? A culpa não é dele, amém? A culpa não é dele. Não existe ninguém mais justo do que Deus. Deus, Ele só quer que a gente pare, como Ele disse a Jó: para um pouquinho aí e me escuta, e eu vou dizer para você o que você precisa aprender. E aí Jó entende o recado e se converte, realmente se arrepende, e a vida dele volta ao normal, a sua família é restaurada. Por quê? Porque ouviu a Deus, reconheceu que estava errado, reconheceu as suas falhas, amados. É somente isso. Quando a gente erra, nós temos a oportunidade de reconhecer. Falhei com você, minha filha, falhei com você, meu filho. Olha, eu errei, eu murmurei, eu achei que era mais justo do que Deus, achei que era mais justo do que você. Pode ser que a gente não ache que seja mais justo do que Deus, mas muitas vezes nós nos colocamos para ser mais justo do que o outro. Eu faço mais, só eu que faço. Não é? Se não fosse eu nesse casamento, pastor, já tinha acabado. A gente precisa realmente se humilhar diante do Senhor e dizer: Pai, o que é que está faltando? O que é que eu preciso fazer? E muitas vezes a gente só precisa saber acrescentar coisas simples. Quando Paulo disse em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, né, que tinha um espinho na carne, roga a Deus para que Deus o ajude, né, a gente já sabe o que Deus respondeu para ele: a minha graça é suficiente. Eu já lhe dei qualidades, capacidade, poder. Nessa fraqueza que você reconhece, existe poder. Eu coloquei dentro de você para resolver essas coisas, porque o poder, Deus não disse o meu poder, mas Deus disse o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo, né? Paulo entende e diz: agora eu vou me gloriar nas fraquezas, eu me gloriarei nessas coisas. A palavra fraqueza também denota, amados, coisas simples. Às vezes a gente quer o espetacular, a gente quer que Deus entre no lar, que Deus faça apareça, que diga alguma coisa. Mas a Bíblia ensina, amados, que nós só precisamos fazer as coisas simples de Deus, e isso pode mudar situações. Existem famílias que podem ser restauradas com pequenos gestos. O poder se aperfeiçoa nas coisas simples, nas coisas pequenas também, naquilo que nós, né, não estamos fazendo. E se fizermos, Deus pode pegar essas coisas pequenas e mostrar para nós o poder que isso tem. Então, uma família, ela é pautada dessa forma. Eu lembro que quando eu era criança, morava lá na rua Epitácio Pessoa, ali no centro da cidade, e eram muitos meninos lá, eram só 9, né, em casa. E minha mãe, muitas vezes, ela reunia a gente ali na calçada da casa, e ela dizia: não durma não, que seu pai vai trazer alguma coisa para vocês. A gente com fome, e a gente ficava, meu pai trabalhava numa barbearia até tarde, a gente ficava lá, e quando era lá para 10 horas da noite, a rua já deserta, os carros já não estavam passando, a gente ficava ali, a gente via a silhueta dele vindo, dobrando ali, e a gente já ficava olhando para as mãos dele. Ele vinha com uns 2 pacotinhos nas mãos, e a gente ficava naquela expectativa, e minha mãe dizia: calma que ele vai vindo aí. E ele chegava com aquele pacote maior, entregava na mão dela, e ela começava a distribuir, né, para os meninos lá, e a gente já pegava aquele negócio para comer. Mas ele vinha com outro pacotinho menor na mão, ele dizia: isso aqui é seu. Era um gesto que eu gravei. A gente queria: o que é, mãe? O que é? Eram uns confeitos de amendoim que ela gostava, que ele trazia só para ela, dizia: é seu. E aí ela: não, depois ele ia dando uma a cada um. Então a gente percebia que aquele pequeno gesto mudava muitas coisas. Às vezes minha mãe estava o dia inteiro reclamando, né, do nosso pai, falando coisas, mas aquele confeitinho de amendoim acalmava ela. Eu não sei qual era a intenção daquele confeito de amendoim. Eu acho que havia uma má intenção ali. Mas aquele confeitinho mudava as coisas. Então aquilo ficou na minha memória como criança. Eu captei aquela mensagem. E olhando para a palavra, eu aprendo que nas coisas simples é que um casamento, uma família, ela se estrutura. Quando a gente acrescenta coisas pequenas ao nosso dia a dia, à nossa vida, sabe, esse poder se manifesta. As pessoas querem saber: qual é o segredo? Qual é o segredo para essa família? É somente obedecer aquilo que nós já temos. Deus disse: eu já te dei a graça é suficiente. Essa graça te basta, você tem um poder aí dentro, você pode fazer alguma coisa. E às vezes a gente, como eu disse, quer o espetacular, mas o poder está nas coisas simples, numa palavra, num gesto, num pegar na mão, né, num carinho, num dizer bom dia, num falar eu te amo. Quando eu casei, eu era meio bruto de dizer eu te amo para minha mulher. Ela dizia: meu filho,
Eu saía para pegar o ônibus lá, eu morava lá na Malvina. Quando eu saía apressado, dizia: ei, 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 ei. O que foi? Vem cá. Eu pensava que tinha esquecido alguma coisa. O que foi? Você está esquecendo de nada não? Eu dizia: eu te amo. Eu dizia: rapaz, você me chamou para isso. Eu te amo. Eu dizia: eu também. Aí ela dizia: não, você está dizendo que se ama, né? Eu sei, eu te amo. Eu dizia: eu também. Quem nunca respondeu assim, né? Eu te amo. Eu dizia: eu também. Ela dizia: não, eu sei que você se ama. Eu quero que você diga que me ama. Qual é a diferença? Ela disse: veja bem, eu digo eu te amo, você diz eu também. Eu estou dizendo que amo você e você também está dizendo que se ama. Então vamos ajeitar isso. E a gente ajeitou essas coisas. Eu não sabia falar, eu não sabia dizer, eu não conseguia dizer. E eu vim um culto aqui uma vez para a família com o Janduí, e lá ele separou os homens, e ele ensinou a gente: se você não sabe dizer que ama a sua mulher, pai, escreve num papel: eu te amo. Eu criei coragem, botei eu te amo num papel e colei no espelho da cama. Pá. E fui embora, deixei a bomba lá e corri. Eu sei que quando eu cheguei em casa naquele dia, rapaz, foi o melhor almoço que eu já comi na minha vida, né? Estava tudo certo. Eu digo: rapaz, então agora eu sei como agradar, né? Eu sei como fazer. Fui me esforçando, fui treinando. Hoje é fácil, não tem problema de dizer, amém, que amo, porque isso acaba, né, fluindo dentro da gente com verdade, não por mentira, mas verdade, natural. Uma fonte começa a brotar e a gente expressa aquilo que realmente a gente tem. A gente tem esse amor, o amor de amizade, o amor misericordioso, o amor de atração, né, de desejo realmente, de satisfação. Isso é lícito, e quando isso, amados, está completo, não vai ter problema nenhum. Você não vai ter medo, né, de que esse casamento se acabe por uma traição, por alguma coisa desse tipo, porque a palavra de Deus está regendo a nossa vida. É a palavra que rege a nossa vida. São os ensinamentos da palavra, simples assim. O poder de Deus está nas coisas simples. Houve um homem muito forte na Bíblia, né, chamado Sansão, e todo mundo queria saber qual era o segredo daquela força. Todo mundo: ei, qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Talvez pensassem que era um tônico que ele tomava, como o Popeye, né? Um espinafre, alguma coisa. E era uma coisa tão simples, uma coisa que quase todo mundo tem, né? Eu acho que quando ele falou para Dalila, talvez ela nem acreditou. Ela cortou o cabelo dele só porque vou cortar. Mas o segredo estava naquilo que é simples, naquilo que todo mundo, né, tem, aquilo que Deus compartilhou com todos. Uma coisa que o Senhor colocou na vida dele. Um segredo. Deus disse que ele era nazireu, não cortasse o cabelo. E aquilo, né, a Bíblia diz que era a fonte da sua força. Então a gente trazendo isso, amado, para a nossa vida, a gente pode dizer: pai, o que é que fortalece o meu casamento? O que é que fortalece a minha família? O que é que traz força para a minha casa? Então você pode, né, identificar isso. Aquilo que a sua esposa gosta, aquilo que o seu esposo gosta, né? Aquilo que você sabe que quando você faz, você traz paz para o seu lar, para a sua casa. E são essas coisas que você precisa fazer. Muitas vezes você sabe, mas não quer fazer, né? Por algum motivo, eu não sei, estou com raiva, estou chateado, estou com vontade de jogar água quente no ouvido dele, não é? Tem esses dias também, não é? Mas aí você supera. Quantos aqui nunca, né, ouviram a história da esposa de Smith Wigglesworth, né? Smith Wigglesworth. Tem um amigo meu que fala mais fácil esse nome. Ele chama de Windows Smith Word. Ele trabalha com computador, né? E na cabeça dele está... Como é o nome do profeta? Ele diz Windows Smith Word. Não, rapaz. Então a gente sabe aquela história, né, da mulher que dormiu do lado de fora, aquela história toda, né? Então a gente conhece essas coisas. E muitas vezes a gente só não quer praticar. Nós não queremos fazer o que a palavra diz: ser misericordioso, deixar a braveza de lado, pedir perdão. Sabe, amados, um perdão muda tudo. Desculpa, me desculpa, muda muita coisa. Acaba com a discussão. Eu aprendi com a palavra e hoje eu ensino para os meus filhos, ensino. Eu digo: gente, a gente querer justificar uma coisa é pior. É melhor você dizer assim: eu errei, me desculpa, acabou a contenda.
Mas aí quando a gente quer colocar a nossa razão, veja bem, eu só fiz isso porque isso, por aquilo, você me fez raiva, eu ia matar você mesmo, né? Não tem aquele meme, né? Já viu aquele meme que tem, que a mulher, o cara vai tomar um suco, ela bota o suco, aí o cara diz, me desculpa, ela diz, deixa eu trocar aqui. Por que isso? Não, porque eu botei veneno nesse, né? Então, um pedido de desculpa muda muita coisa, evita muita coisa, muito sofrimento, muita morte por aí. Amém? Então, eu vivo pela fé, meu casamento é pautado pela fé, eu simplesmente oro e Jesus abençoa. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, né? A fé, ela realmente é a base, e a fé ela tem que ser na palavra, não pode ser fé em qualquer outra coisa. Quando a gente entende que a fé que Deus espera da gente não é a fé que a gente acredita que Ele existe, né? Não, pastor, mas a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, verso 6, é necessário que todo que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador de todos que o buscam. Tá certo, essa é uma base, realmente você precisa crer que Deus existe, mas essa não é a fé que Deus exige de nós para vivermos aqui, não. Essa é uma fé para a gente ir para o céu, para a gente ser salvo. A primeira coisa é acreditar que Deus existe. Agora, a fé que Deus quer de nós para que a gente possa vencer esse mundo, a fé de 1 João capítulo 5 verso 4, é crer naquilo que Ele diz, é crer naquilo que sai da boca de Deus, é crer no que está escrito. Se tem orientação, a gente crê, porque a Bíblia diz, amados, em Marcos capítulo 1 verso 24, que até os demônios acreditam em Deus. Quando Jesus curou um homem lá, né, endemoniado, os demônios disseram, ei Jesus, eu conheço quem é você, eu sei quem é você é o santo de Deus. Sabe, amados, eu só vi o diabo dizer isso e Pedro também dizer, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas os demônios conheciam Deus, então esse conhecimento, né, não basta para ser solução para a nossa vida. Porque o demônio, ele sabe quem é Deus, ele conhece a Deus, ele conhece a palavra, mas ele não pratica. Ele continua sendo demônio, ele continua indo para o inferno, ele continua indo para o beleléu. Então, o que vale é crer na palavra e colocar em prática. Colocar em prática. A Bíblia diz lá no livro de 2 Reis que houve um homem, general da Síria, chamado Naamã, que era leproso, e a gente conhece aquela história. Porque Deus deixa essas histórias na Bíblia. Ele vai até Samaria, chega lá para falar com o profeta Eliseu. Chegando lá, o profeta não sai nem para receber ele. Diz ele que toma um banho aí no rio, dá 7 mergulhos. E aquele homem fica chateado, fica bravo, porque ele diz, eu achei que o profeta ia sair aqui fora, ia levantar, balançar as mãos, ia fazer alguma coisa. Mas manda eu tomar um banho nesse rio, é sujo. Lá na minha terra tem rios melhores do que esse. E aí o servo dele diz, meu senhor, por que o senhor não faz? Faça. Se ele mandasse o senhor fazer uma coisa bem difícil, o senhor faria. Porque o espetacular, irmão, nós colocamos o nosso foco naquilo que é espetacular, mas Deus não dificulta para a gente não, gente. Deus não dificulta, Deus não está dificultando a nossa vida, Deus simplificou. A Bíblia diz, amados, que a salvação, ela é tão alcançável, que até os loucos encontrarão o caminho. Se nós buscarmos tateando, a gente vai encontrar. Porque Deus facilitou, Ele facilitou para a gente. Toma só um banho aí que resolve. E aquele homem foi convencido, não pelo profeta, mas por aquele empregado. E dá 7 mergulhos e sai curado, sai sarado de lá. Então muitas famílias, amados, estão perecendo porque não querem ouvir a palavra, não querem seguir conselhos. Sabe, eu estou careca de dar conselhos. Casamentos, de pastorear pessoas, de aconselhar pessoas. Elas chegam e elas contam todas as suas coisas. E quando a gente diz o conselho, você quer realmente salvar seu casamento? Você precisa fazer isso. E as pessoas desconversam. Não, mas é porque o senhor não está entendendo, ele é o ruim, é ele. Eu digo, não, eu não quero saber quem é o ruim. Eu quero que você faça o que a palavra diz. Você pode fazer. Não, mas o senhor não está entendendo. Eu digo, não, quem não está entendendo é você. A Bíblia está dizendo que existe uma forma de você resolver. Ah não, pastor, eu queria que o senhor orasse por ele e ele se transformasse no outro homem. Aí fica complicado, porque eu não aprendi essa oração ainda não. O povo é muito exigente. Sabe, eles não sabem que existem deficiências que nós vamos suprir. Eu supro deficiências da minha esposa, ela supre deficiências minhas e a gente se completa. Uma outra irmã chegou para mim lá uma vez e disse, pastor, eu quero casar. Eu digo, que benção, eu queria que o senhor orasse. Eu digo, orar? Orar para eu arrumar um marido. Eu não sei fazer essas orações não, como é que faz? Não, porque uma amiga minha de uma igreja lá, o pastor dela orou e ela casou. Eu digo, tá bom, eu vou orar. Ela disse, não, mas peraí, não é assim não.
Eu aprendi aqui na sua igreja que a gente tem que orar uma oração específica, dizer como é que a gente quer. Diga, não, é verdade. Só, olha, eu quero um homem, vou dizer, com a fé de Abraão, com a paciência de Jó, um adorador que nem Davi, e um homem cheio de sabedoria que nem Salomão. Ela ficou olhando para mim e disse, se a senhora arrumar um desse aí, arranja um para mim também, que eu quero. Não tem não, dona Maria. Não tem não, desse tipo ainda não. Até eu queria um desse. Não é? Meu Deus do céu. Ela ficou chateada comigo. Eu fiz uma oração e quando eu estava orando, ela se convenceu, eu estava orando, ela me interrompeu no meio da oração. Senhor, dá a ela um marido assim. Peraí. Eu vou logo dizer, o meu dinheiro é meu. Eu ganho R$700 da prefeitura, eu não dou um centavo a ele não. Ela já estava brigando com um homem que nem existia ainda. Já havia uma partilha de bens já. Pelo amor de Deus. Eu posso terminar a oração? Eu disse, pode, tá. Então é assim muitas vezes que as famílias começam por uma necessidade. Eu quero uma amizade. Eu quero alguém para me esquentar na cama, né? E aí, amados, se não há essas coisas, uma família ela pode realmente se desestruturar e acabar. Se alguém casa apenas porque quer sexo, ela vai descobrir que sexo não é tudo no casamento. Ela vai descobrir na primeira semana que não é tudo. E aí não tem amizade, nem tem misericórdia. Se uma pessoa casa só por amizade, ela vai descobrir, né, que isso também não é tudo. Quando o varão começar a querer abraçá-la à noite, ela vai descobrir que tem outras partes a se fazer. Eu não quero, isso aqui, sai daqui. A minha mãe contava que quando ela casou com meu pai, lá em 1960, na noite de núpcia, meu pai foi se achegar a ela. Ela dizia assim, ele veio se enxerir para o meu lado, eu dei um murro na cara dele. Foi ou não foi? Ela contava essa história para a gente. Quando eu casei, eu fiquei com medo. Na noite de núpcias, né? Fui arrodeando ali a minha mulher, com medo, olhando para a mão dela, porque essa história estava na minha cabeça, né? Pá! Misericórdia. E se não tiver o mais importante, que é o amor que suporta as deficiências, as falhas, os erros, que supera essas coisas, aí não vai existir. Não tem sexo que segure um casamento, não tem amizade que dure para sempre. Os melhores amigos se separam, né? As pessoas elas perdem o desejo, né, umas pelas outras, mas a misericórdia, o amor do tipo de Deus, esse jamais acaba. E se houver a unidade, se houver a união desses três aspectos, a Bíblia diz e garante, nem as muitas águas podem afogar, os rios não podem, as águas não podem apagar, nem os rios afogar esse amor. Então, amados, esse cordão de 3 dobras, são essas 3 qualidades que Deus espera que numa família esteja atuando. Amizade. Se não há amizade, amados, entre você e seu cônjuge, se você não tem sido amigo dos seus filhos, se não há uma interação, dá tempo ainda de você mudar essas coisas. Hoje à noite é a noite de você orar a Deus e dizer, Pai, me ajude a consertar essas coisas. Eu quero, Senhor, agir nessas pequenas coisas. Existem famílias separadas, vivendo dentro de casa, filho que não fala com o pai, porque eles preferem estar lá no celular, porque muitas vezes não há um diálogo, não há um tempo para conversar, para brincar, para conversar, para sair juntos. Então cada um vai para o seu canto, porque não existe esse amor de amigo. Então nós precisamos realmente, irmãos, voltar para a palavra, olhar para o que ela diz, nos prostrar diante do Senhor e dizer, Pai, eu quero continuar com a minha família, eu quero ir até o fim. Eu não casei para fracassar, eu não entrei num relacionamento para arriscar. Eu quero cumprir o que a receita diz. Se você acrescentar, irmãos, a esse amor que você sente pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, sabe, coisas que vão dar peso a esse relacionamento, a sua família ela vai realmente avançar, ela vai glorificar a Deus. As pessoas vão querer saber a razão da sua esperança, eles vão querer saber por que essa família é assim. Amém? Então eu espero que possa ter contribuído
com alguma coisa para que você saia daqui acrescentado. Que o Senhor Ele derrame sobre você a luz, o esclarecimento, o conhecimento. Paulo disse em Filipenses 1:9 que o amor ele cresce, mas ele cresce quando nós temos de fato entendimento, conhecimento, quando a gente sabe discernir o corpo, quando a gente sabe entender, discernir. E nós podemos linkar isso com 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre aquela igreja no dia da ceia, que uns comiam primeiro, deixavam outros com fome. Paulo disse: não é assim, não foi assim que Deus estabeleceu o corpo. Nós somos parte um dos outros. Ele também diz em 1 Timóteo capítulo 5, no verso 8, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Nós sabemos, amados, como andar em amor. Nós já aprendemos, nós conhecemos a palavra, a gente só precisa praticar. Então, ninguém, Paulo disse, jamais odiou o seu próprio corpo, a sua própria carne. Antes você alimenta e cuida dela. Então eu sei que a minha esposa é carne da minha carne, eu preciso cuidar dela com toda a minha força, com todo o meu empenho. Meus filhos saíram de dentro de mim, eles são parte de mim, eu preciso cuidar deles, eu preciso socorrê-los, eu preciso ser o braço de socorro, de ajuda, de misericórdia. Eu preciso, amados, amar a minha esposa com o mesmo amor que eu tinha por ela, né, com o mesmo desejo, a mesma paixão de 38 anos atrás. Não eram 32, pastor? Mas é porque a gente namorou 6 anos só. Então isso quer dizer que a gente quis ficar junto mesmo, né? Isso diz que realmente faz sentido. Eu quero dizer para você, família é um projeto de Deus, e todo projeto de Deus é sucesso. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te render graças nessa noite pela sua palavra simples, a sua palavra, Senhor, lançada hoje à noite nos corações de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço pelo Senhor acrescentando a cada um deles a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, e que no nome de Jesus, Pai, haja perseverança, domínio próprio, que haja coragem, que haja perdão, misericórdia, que em nome de Jesus o teu Espírito possa, Senhor, plantar no coração de cada um dos teus filhos, na boa terra, as palavras do Senhor, que essas palavras brotem e frutifiquem, para que o seu nome seja glorificado através da igreja, através da família. Em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus, amém?